Quer dizer, eu acho que o Niemeyer e o Artigas, eles concordam em dois momentos da história somente. Um era dizer que o Niemeyer dizia que ele se recusava a fazer casas populares, porque ele não podia conceber uma categoria especial de arquitetura para pobres, que ele só faria isso se vivesse num Estado justo como a União Soviética, que aí ele poderia abrir mão da autoria para fazer essa questão da habitação popular. Fora isso, seria ele abrir mão de estimular o progresso da indústria brasileira e da criatividade dele para algo demagógico. O Artigas também dizia, é muito curioso que ele faz até um gráfico, tem um livro dele que é A Casa dos Homens, e ele dizia que os engenheiros faziam tudo do nosso tempo, tudo. E tinha os arquitetos de belas artes que só faziam o supérfluo. E para os arquitetos mais bem aquinoados com estrutura, nada restava fazer, nada salvo as alcovas apodrecidas. E ele aí coloca a casa como o lugar, é o encontro entre a belas artes e a engenharia, e que aí seria a ação do arquiteto. Quer dizer, o arquiteto ele realmente se autonomiza da engenharia, agarrando o objeto da casa e da casa popular, da casa operária, como seu objeto de estudo, né? E ele aí começa a ter curso de arquitetura. É muito curioso, porque até agora é uma proteção muito mais no discurso do que na prática, né? Mais efetivo. E quando o Oscar resolve se retirar dos projetos aqui em São Paulo, nos quais ele atuava prioritariamente, né? E ele entrega para o Carlos Mendes a execução, ele faz uma carta de autocrítica, né, enorme, e se... Esqueçam o que eu projetei. Esqueçam o que eu projetei, e é quase se vergastando, né, que ele estava fugindo das tarefas prioritárias, né, de um país, etc., e ele sai para fazer Brasília, né? E o Artigas publica um artigo, né, saudando a autocrítica do companheiro Niemeyer, né? É muito curioso, né? E se você, visto de hoje, é tudo muito desfocado, né? Muito isso. Porque... Não, isso ele levou até os últimos anos. Eu entrevistei o Niemeyer um ano antes de ele morrer, e eu já pensava no livro, e pergunto para ele do Copan. E ele não falava de todos os prédios, ele achava toda uma vergonha, etc. E na biografia dele, na autobiografia, As Provas do Tempo, ele não cita os prédios de São Paulo, nem o Copan. Ele cita a amizade dele com Otávio Frias de Oliveira, das festas irresponsáveis, vocês podem imaginar como eram, isso é meio invejável até. Mas ele não cita, eu pergunto para ele do Copan. E ele, depois de muito esforço, fala, parece que virou um ícone, né? Foi o máximo que eu arranquei dele. Mas ele tinha zero orgulho. Aliás, nessa mesma entrevista, ele falou diversas vezes do Memorial da América Latina, do qual ele se orgulhava. Obra pública, não com fins lucrativos. Não discutamos o memorial. Não. Agora, eu me lembrei de uma cena que foi uma das cenas mais deliciosas que eu já assisti, que foi a seguinte: veio um grupo do MoMA visitar o Rio e me pediram, o Peter Reed, para levá-los ao escritório do Oscar. Então eu os levei, né? Essa história é dos anos 90, mais ou menos, início 90, o Oscar estava bem, o Oscar botou o cavalete, começou a desenhar para eles, né? Explicar a arquitetura, aí graciosamente rasgava, tinha um barbante em cima, ele rasgava o papel, e o papel caía graciosamente no chão. E lá pelo quarto desenho, a Agnes Gunn, que é a dona da Reader's Digest e que é a presidente do MoMA, era presidente do MoMA, acho que ainda é, não aguentou, né? Uma senhora educada em Vassar, anglo-saxônica, aqueles papéis no chão, ela foi aos papéis, amassou os desenhos, né?
jogou numa lata de lixo. A bagunça. Eu falando, meu Deus, minha mãe vai matar essa mulher. Ele continuou a desenhar graciosamente. Terminou o desenho, pousou o piloto, aí foi até a lata de lixo, pegou os desenhos e partiu, pegou o piloto de novo e partiu para ela de dedo em riste, como é o seu nome. Dedicou o desenho e entregou. Essa história é irresistível, não está no livro, mas eu achei assim, de um bom senso, né? Ela, coitada, disse que nunca mais se esqueceu dessa história. Se resgasta até hoje. Pequeno trauma, né? Mas é curioso, Raul, quando o André Corrêa do Lago e eu fizemos em 2005 uma exposição no Ano do Brasil na França, e que nós fizemos pediram para nós fazermos um panorama da arquitetura contemporânea. Eu tinha sido convidado a fazer isso 10 anos antes e falei, não, pelo amor de Deus, eu não quero, porque eu não acho que tem esse panorama tão interessante. Né? Ainda moderno, e né? Aí eu fiz o quando o Brasil era moderno. Mas aí eu me convenci que sim, tinha uma produção boa, chamei o André para fazer. Descobrimos, inclusive, que nós escrevemos parecido, então era ótimo que eu não podia terminar texto do outro. Tem texto que a gente não sabe de quem é, mas enfim. Mas nós identificamos que o melhor da arquitetura contemporânea estava sendo produzida, sobretudo aqui em São Paulo, com uma gramática herdada do modernismo, apenas destituída dos intuitos revolucionários que o modernismo tinha. Né? E o que nós achamos que é interessante é porque a arquitetura, por um lado, saiu da sua grande eloquência onipotente, né? De que através da arquitetura nós vamos transformar o mundo, vamos transformar os espaços, etc., mas assumiu-se como estilo, né? Quer dizer, quase como o Lúcio Costa tinha horror, que se quisesse brigar com ele, era chamá-lo de modernista, porque era moderno, né? Porque o moderno é a evolução natural das técnicas, da história, etc. Modernista era estilo. Os nossos contemporâneos, eu acho que pegam muito sabiamente, né, a estrutura fundamental do modernismo, né, os avanços e tudo, e praticam, né, sem nenhuma onipotência transformadora, que talvez seja triste, mas é mais realista, né? Sim. Eu acho que o Brasil, num determinado momento, teve uma espécie de um porre ideológico, né, moderno, e eu não quero entrar em territórios delicados, mas Brasília, por exemplo, é um absoluto absurdo. Né? Você, out of the blue, vou construir uma capital, né, assim. Tudo bem, eu adoro arquitetura, acho legal, acho ótimo, o Palácio dos Arcos é um privilégio, mas é uma insanidade. Quer dizer, você... Em vários sentidos. Sim. Eu acho que urbanisticamente, arquitetonicamente, são até os menores. Né? Eu tenho um capítulo inteiro no livro, no São Paulo nas Alturas, que a gente tem que lembrar, apesar de já ser um escândalo, você fazer uma cidade para 300 mil habitantes em 57, numa época que ninguém no Brasil tinha carro, fora alguns poucos milionários. Você faz uma cidade para funcionários públicos que é toda pensada para o carro. Isso já é estranhíssimo. Agora, na prática, você quebra o país. Total. A gente não pode pensar na ditadura militar ou no caos que foi o governo João Goulart sem pensar que as contas públicas estavam destruídas. A gente passou aí 3 anos pegando empréstimos externos. Quando essa torneira foi fechada, passou-se a imprimir dinheiro. E a gente ama, quando tem boom de commodities no Brasil, construir projetos simbólicos, né? Estádios, a gente ama. Estádios, usina nuclear, capital nova. Assim, a cada 20 anos tem um boom e a gente gasta muito bem o dinheiro desse boom. Então acho que é uma coisa que une também os 2 livros. A gente conversa com o Brasil de hoje, eu acho.
Porque é incrível, nesse dia da marmota, consegue, né? São políticos muito despreparados, tendo que ser aí convencidos do óbvio, de um lado, e políticas econômicas que acabam com a possibilidade de você ter uma previsibilidade no Brasil. Assim, como você vai investir em arquitetura se 4 anos depois de você lançar um prédio ou um museu, tudo vai mudar? Aquele teu crédito, aquele teu empréstimo, aquele mercado, aquele cliente que compraria, não vão existir mais. E é uma utopia cíclica que se justifica porque ela nunca se realiza. E sempre, né, a culpa é do mordomo, né? Porque Brasília não deu certo porque veio o regime militar. É exatamente, né? Claro, claro. Eu me lembro, aí é a história proustiana, mas o meu pai trabalhava no Banco Central, era muito jovem, mas não tinha Banco Central, era Banco do Brasil, mas no setor que aprovava importações e exportações. Eu me lembro dele chegar em casa da cor dessa parede e minha mãe dizer, olha, hoje não mexe muito com seu pai não, porque ele estava realmente vendo o buraco econômico que o país estava chegando, né? E eu, naturalmente, aí jovem, né? Porque assim, ser a favor ou não de Brasília era uma questão ideológica, era como você ser progressista ou você ser reacionário. Claro. E lógico que eu não queria ser reacionário, então eu achava que meu pai tinha sido reacionário. Não é? Não se critica Brasília. Não se não, ele tinha horror, votou em Jânio Quadros, fez tudo, enfim, mas se você pensar para o Brasil, eu acho que até hoje a gente tem essa dificuldade, né? Tem essa dificuldade concreta, né? Concreta. Então, eu acho que sim, eu acho que os 2 livros têm esses diálogos, quer dizer, dessas utopias cíclicas. Né? Esse tabu persiste nas faculdades de arquitetura, né? Onde a gente fala muito mais de plano piloto e de modernismo do que dos erros. A gente tem uma dificuldade enorme de criticar. Saíram 2 ou 3 livros recentes sobre o prédio da FAU do Artigas, que é uma beleza de prédio. É um prédio emocionante, lindo. Mas é um tanto chocante que a universidade faça um livro de 200 páginas que não tem uma linha falando, olha, o prédio já passou por 20 reformas e continua sendo um forno no verão e uma geladeira no inverno. E a acústica é meio terrível, e os professores têm que ter muito mais voz que eu para conseguirem ser ouvidos pelos alunos. É um tabu, a gente não consegue ainda lidar. E por outro lado, talvez a coisa mais difícil para fazer o São Paulo nas alturas foi pesquisar sobre esses arquitetos. Você vai em qualquer biblioteca de São Paulo e procura livros sobre a Maria Bardelli, sobre o Alfred Tuntut, sobre o Cornwall, sobre o João Kohn e companhia, eles não existiram. A gente está falando da arquiteta que fez o Hotel Hilton, a Galeria do Rock, a Galeria Presidente, a Nova Barão, os prédios mais chocantes de Higienópolis. E ela não existiu. Nem no momento, aliás, muito correto de resgatar mulheres de outras épocas que foram meio escanteadas, etc. A Maria Bardelli era uma capitalista, né? Uma especuladora, como se diz até hoje em faculdade, e era uma grande arquiteta. Você vai hoje na Galeria do Rock e você fala quantos shoppings de São Paulo teriam a aprender com a circulação, com a luz natural, os terraços, que aquele prédio num terreno tão exíguo proporciona.